Olá, seja mais que bem-vindo. Você está no podcast Orlando no Bolso. Meu nome é Diego Cupelo e hoje a gente vai falar um assunto muito importante. Inclusive já era para ter falado ele, porque é um assunto que a gente trata antes mesmo do nosso planejamento, né? De ir para Disney, para Orlando, que é o visto, né? O passaporte / visto aí. E depois, claro, quando a gente for viajar, a nossa imigração. E a ideia desse episódio hoje é eu relatar e contar para vocês como é que foi a minha experiência, tá? A ideia é eu passar para vocês a minha experiência para, em cima disso, vocês tirarem alguns bons proveitos, né? Porque em cima disso dá pra gente saber o que é certo ou não, ou o que dá para fazer ou não, as ciladas ou não. Então, fica comigo até o final porque esse podcast está muito legal e é muito importante para o seu planejamento, tá? Uma coisa que eu tenho visto, até as pessoas que têm me buscado para fazer a cotação ou fazer uma consultoria de planejamento de viagem, enfim, a pessoa já chega querendo o planejamento, querendo fazer o roteiro, querendo ver todos os detalhes da viagem para Disney e para Orlando no total. Mas assim, aí a primeira pergunta que eu faço para a pessoa: você já tem passaporte, visto? Ah, não, eu vou tirar o meu esse mês, eu vou tirar o meu no final do ano, enfim. Eu tenho visto que as pessoas não estão por dentro ou não sabem mesmo, assim, falta um pouco de conhecimento da questão desse universo de passaporte e visto, né? Mais o visto, né? Porque o passaporte é uma coisa mais tranquila, né? Mas o esquema todo do visto, né? Como funciona. E agora que a gente está um pós-pandemia, que o consulado americano passou muitos problemas, porque eles tiveram que ficar fechados, a gente teve um acúmulo de agendamentos e tudo mudou, né? Então, assim, vamos lá, vamos voltar e depois eu vou entrar nesse assunto mais detalhadamente, mas vamos voltar e explicar e contar para vocês como é que foi a minha experiência, né? Em 2016, eu tive a minha primeira vontade de ir para os Estados Unidos. Eu estava abrindo uma produtora de vídeo e tive a vontade de comprar os equipamentos lá fora, porque é muito mais barato, ainda mais de 2016, né? Que o dólar realmente valia a pena, né? Era papo de R$3, R$2,80, talvez, não lembro direito, mas era muito vantajoso você comprar equipamento e qualquer coisa lá fora, né? E aí eu tinha vontade de ir para Nova York com um amigo meu. Na época eu não estava namorando, quer dizer, estava começando a namorar, mas não estava casado, não tinha nada do que eu tenho hoje, não tinha filho, não tinha nada. Então eu queria tirar para ir só com ele. Ele já tinha, então faltava só o meu visto, né? Então eu tirei o passaporte. E assim, o passaporte, se você nunca tirou, é muito tranquilo. Tem diversas cidades, então assim, se você mora perto da capital ou não, talvez tenha uma cidade mais próxima, se procura, e é muito tranquilo. É basicamente agendar com a Polícia Federal, fazer o agendamento online, pagar o valorzinho que está aproximadamente 200 e pouco, 240, não lembro direito, e fazer, e depois, um mês depois, é só ir buscar. Não tem erro de aprovação, não tem nada. Então é super tranquilo tirar o passaporte. Beleza. No máximo um mês aí já está com você o passaporte. Beleza, então eu fui, tirei meu passaporte, que eu também não tinha. Eu nunca tinha viajado para nenhum lugar até então. E aí eu corri atrás para tirar o visto, né? E aí no primeiro momento eu tentei com uma agência, porque tem muita agência de consultoria e tal, para me ajudar a preencher o formulário e tudo mais. Acabou que não deu certo, e aí um outro amigo meu que já tinha feito me ajudou a preencher o meu, né? E aí beleza, preencheu tudo certinho, o primeiro formulário. E aí como é que funciona, né, a parte do visto? Você entra no site do consulado, aí você preenche o formulário, que, se eu não me engano acho que é D160, se não me engano, o nome do formulário. Aí você preenche esse formulário, e aí depois você tem que fazer o pagamento, né? Na época eu paguei coisa de R$600, mais ou menos, assim, porque o dólar estava barato. Hoje você vai pagar aí, já vai para os 900 e pouco, quase R$1.000, tá? E aí, porque eu não lembro o valor em dólar, mas vai dar mais ou menos isso em real, hoje, né? E aí eu fiz o pagamento do visto e fiz o meu agendamento. Como eu sou de Teresópolis, uma cidade serrana, eu fiz tudo no Rio de Janeiro, capital. E aí eu fui, beleza, agendei e tal. Eu lembro que em 2016 estava tendo as Olimpíadas do Brasil, e aí eu tinha comprado já um ingresso para ir num jogo. Aí acabou que conciliou, porque aí é assim, como é que funciona o visto? Você primeiro agenda no CAIS, que é onde você vai fazer o recolhimento das suas digitais e tirar
a fotografia. Depois, você faz um agendamento no consulado. Tem a possibilidade de você fazer os dois no mesmo dia, ou você faz um num dia e o outro na outra semana, e tanto faz. Como eu já estava indo para o Rio mesmo, eu fiz os dois, muito próximo. Então era tipo, um eu fui de manhãzinha, cedinho, e depois o outro um pouquinho mais tarde, quase perto do almoço, que era a entrevista. Aí beleza, você vai lá no CAI, beleza, colhe digitais, você fica nervoso à toa, porque lá não tem nada, né? Eles vão te aprovar ou negar, então assim, super tranquilo, vai lá, entra na filazinha, recolhe as digitais, tira foto, pá, só isso, vai embora. Aí depois você vai pro consulado mesmo fazer a entrevista. Eu não tinha a menor ideia, assim, talvez você também não tenha, talvez você não tenha nem visto. E aí talvez você também não tenha a menor ideia como é que é. Eu achava que era uma salinha que você entrava, a pessoa ia te entrevistar sentada. Não é nada disso. São os guichês, assim, como se fosse banco, né? Tem um vidro, a pessoa fica atrás. Geralmente são todos americanos, só que eles falam em português. E é com aquele sotaquezão, né? Bonito. E aí é isso, você fala em pé mesmo ali e tal, é rapidinho. Só que aí você chega no consulado, você senta nos banquinhos assim, espera a tua vez, e aí vai passando gente já assim, você já vê pela cara das pessoas a tristeza ou a felicidade, né? Porque é na hora que você sabe ele se aprovou ou negou, né? E assim, eu tava muito tranquilo. Na minha cabeça eu tinha zero possibilidades, porque na minha cabeça eu não estudei muito também, não pesquisei muito. Como hoje eu pesquiso, como eu hoje também ajudo as pessoas, eu não pesquisei nada disso, era outra realidade, não sabia nada, enfim. Então eu vi como é que era o básico mesmo e tal, mas eu tava tranquilo, falei, pô, eu tenho uma empresa, tá tranquilo, eu tenho vínculo aqui no Brasil, falei, pô, não vão negar, né, não tem por que negar. Fui com essa cabeça tranquilo, não fui com a ideia de ser negado, né. E aí foi minha vez e tal, aí chegou lá na hora, o cara me perguntou, pra onde você vai? Aí eu fui e falei, vou pra Nova York com um amigo meu. Ah, beleza. Aí ele perguntou e fez a primeira vez, você já viajou pra algum lugar? Aí eu falei que não, nunca tinha viajado pra lugar nenhum, nunca tinha viajado nem de avião. Aí ele, beleza. Aí ele continuou perguntando, o que você faz? Qual é a sua empresa? Aí eu falei que tinha uma empresa, ele falou, quantos funcionários você tem? Pai, eu fui falando. Aí no final ele foi perguntar, aí digitou assim, aí no final ele foi perguntar de novo, você nunca viajou pra lugar nenhum, né? Eu falei, não. Aí ele, infelizmente seu visto foi negado. E é isso, assim, eles não falam mais nada, é aquele vazio mesmo que você sente e tchau, entendeu? E aí eu lembro que eu fiquei triste pra caramba, chorei, fiquei, decepcionado, o dia acabou ali pra mim, aquela parada toda. E aí depois eu acabei esquecendo, desisti de ir pros Estados Unidos naquele momento, porque você fica com muita raiva, então assim, eu nem quis tirar de novo, porque tinha que pagar tudo de novo, passar pelo processo, falei, deixa pra lá. E depois de não sei quantos anos, né, não sei, foi em 2018 que eu tentei de novo, e aí você vai entender, na verdade eu comecei a entender isso em 2019, depois quando eu comecei a estudar muito e começar a entrar na área que hoje estou, né. Então, você começa a entender os motivos e o porquê naquela época eu fui negado, né? E por isso que eu tô gravando esse podcast para vocês, porque é importante você saber, na hora que você estiver indo, talvez isso faça um pouco a diferença, talvez te ajude, até você talvez antecipar ou adiar o seu visto, né? E aí beleza, eu desisti, e aí em 2018, aí eu conheci não, já tava namorando, aí a gente foi, aí noivou, aí em 2018 a gente foi e casou. E a nossa lua de mel era pra Disney, né? Foi o primeiro contato que eu tive com a Disney, foi em 2018. E aí a gente... O legal, porque ela também não tinha, então a gente foi juntos. E aí que eu vou começar a te explicar como é que funciona e o que tem de diferente nisso tudo, né? Primeira dica assim, que eu dou, primeiro conselho, se você tá tirando visto e você nunca viajou, como eu em 2017 nunca tinha viajado para lugar nenhum. Quando eu falo lugar nenhum, é lugar nenhum mesmo. Claro que você pode ter viajado dentro do Brasil e tal, mas quando eu digo assim, lugar nenhum fora, Argentina, Uruguai, Paraguai, qualquer lugar, assim, eu não tinha viajado para lugar nenhum. Se você também não tiver ido para lugar nenhum e quiser ir para os Estados Unidos, para Disney e tudo mais, talvez seja legal você fazer uma viagem antes, ou algumas viagens antes pequenas, tá? Você pode ir para Argentina, pode ir para Uruguai, Equador, Bolívia, Peru, aqui perto, que é muito mais barato que você ir para a Europa, ir para, sei lá, qualquer outro continente. E aí, por que isso? Porque eles interpretam e entendem que você é um possível realmente viajante e você não está com nenhuma ideia de ficar realmente no país. Porque o problema deles ali é eles acharem o perfil que seja do cara que quer migrar para lá e ficar lá mesmo, de vez, entendeu? E aí que hoje eu entendo isso muito bem. Porque, eu tinha, sei lá, na época eu tinha 27 anos, por aí, 27 anos, 28 anos.
pô, empreendedor de uma agência de marketing, que é o que eu tenho ainda até hoje. Então eu poderia trabalhar de qualquer lugar, indo sozinho, com um amigo. Eu tenho todo o perfil para ser negado, entendeu? Só que na época eu não tinha essa visão, entendeu? Então, a primeira dica, e também nunca tinha viajado para lugar nenhum. Então os caras falam assim, pô, o cara nunca viajou para lugar nenhum, então não é viajante. Do nada o cara se irma de ir para os Estados Unidos, para Nova York. Pô, o cara é empreendedor, o cara vai querer empreender lá, vai querer ficar lá. Ilegal. Negado, entendeu? Então, primeira dica, se você conseguir, antes da sua viagem, fazer umas viagenzinhas pequenas por outros países, isso vai contar muito, muito, muito. Porque se ele perguntar, ou se ele ver lá o seu vídeo, seu passaporte, que você tem viagem e tudo mais, as chances aumentam muito. E quando eu falo muito, porque eu já tive relatos já de famílias, inclusive que viajaram comigo, que tiveram esse problema, e depois aí eles ficaram tentando, não conseguiram, tipo uns 3 anos, fizeram uma viagemzinha ali para Argentina, para o Uruguai e conseguiram o visto, entendeu? Então, isso pode ajudar muito você, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte, eu acho muito importante, primeiro assim, você tem que ser fiel 100% no que você for colocar no teu formulário, né? Esse formulário que você vai preencher, você tem que ser 100% fiel. Tá? Na hora que ele perguntar, você tem que ser 100% fiel e passar tudo. E não adianta, não, mas tem gente que tem essa ideia, né? Não, mas eu sou empreendedor, igual eu achava. Não, mas eu tô desempregado. Se você estiver desempregado, nem tenta. Porque você precisa ter vínculo no Brasil. Eles precisam ver que você tem um vínculo no Brasil e que você está indo, mas você vai voltar, porque você tem um vínculo. Então, se você for funcionário público, se você for funcionário normal de alguma empresa, enfim, isso vai te ajudar muito. Então, por exemplo, não, eu sou só estudante. Pô, estudante, cara, só estudante. Ou se você estiver indo com a sua família toda, aí beleza. Agora, se estiver indo sozinho ou em casal, as chances são muito baixas, entendeu? Então, isso é muito importante. Primeiro você colocar a verdade, colocar tudo que você lá no formulário, você tem que confirmá-lo na hora. Também tem muitos casos disso. Às vezes lá a família toda, o cara fala uma coisa, a mulher fala uma coisa diferente, já era. Entendeu? Então tem que estar tudo muito alinhado. Se você for em família, aí todo mundo e fala uma vez só, tudo certinho, entendeu? Ou coloca uma pessoa só para responder, para não ter erro, entendeu? Porque isso pode te prejudicar muito, tá? E uma dica, essa é muito importante, essa é essencial, inclusive um casal que viaja direto comigo, agora inclusive eles estão vindo viajar para Nova York, eles no final do ano vão para Orlando com a gente de novo e tal. Eles nunca tinham tirado visto, nunca tinham tirado nada, nunca tinham viajado para fora, e eu dei uma dica de ouro para eles. Eu falei, arruma um motivo muito apelativo pro cara que tá lá te avaliando, ele se emocionar, ou ele ter uma empatia com você ao ponto de ele realmente ver que é um motivo plausível para você estar indo viajar. É isso, entendeu? Então assim, quando a gente foi em 2018, que foi a minha segunda tentativa, eu fui com a minha esposa, que na época ela era noiva ainda, eu já tinha comprado tudo, viagem, tudo, que é uma doideira, também não faça isso, mas eu já tinha feito. E aí a gente foi, né? A gente foi junto, de mão dada, pá. Chegou na hora na fila, eu tava torcendo pra ser uma mulher, porque a mulher ia se emocionar mais com a nossa história de casamento, que a gente tava indo pra Disney de lua de mel e tal, do que o homem, possivelmente, né? Então eu tava lá, pá. E só tinha uma mulher atendendo, o resto era tudo homem. E aí na hora, na fila ali, liberou, a gente foi e entrou, e deu tudo certo. Foi a mulher que atendeu, a primeira coisa que ela falou, estou indo pra onde? Eu falei, pra Disney, a gente vai casar, é lua de mel. Aí ela, que legal, pá. Aí ela falou, eu vi que você tentou em 2016, pá. Aí que bom que você conheceu a tua esposa, deu tempo de vocês juntar mais dinheiro. Então aí ela começou já, aí ali eu já tava vendo que ia ter uma grande chance de ser aprovado, entendeu? Então, por exemplo, esse casal, que eu tava contando pra vocês, eles não deixou de ser verdade, tá? Eles estavam 30 e poucos, 38, sei lá, 37 anos juntos já, e eles falaram que estavam indo pra Disney, que é o sonho deles, que eles nunca tinham ido, para comemorar 40 anos de casamento. Ponto. Tava mentindo? Não, porque eles já estavam quase 40 anos juntos, e eles só colocaram um motivo muito forte, muito plausível pro cara olhar e falar assim, beleza, esses caras não querem viajar pra se mudar, entendeu? Os caras já estão 40 anos juntos, não sei o que e tal, já estão velho, entre aspas, assim, né? Não querem ir para lá para morar, vão lá para o rosto. Então, assim, essa dica também é muito importante. Não adianta você só chegar lá e falar assim, não é Disney. Não, que a gente quer ir para Disney. Não, dá motivo, entendeu? Tenta encher os olhos do agente ao ponto de você falar, não, sei lá, vamos supor, você está indo em família.
Não, porque minha filha... Porque isso também, assim, não é muito... Isso é muito já batido, tá? Não, porque é o sonho da minha filha aí. Não, não é sonho. Dá algum motivo, entendeu? Ah, não, que a gente tá fazendo uma boda de 10 anos e aí a nossa filha tá fazendo 15, sei lá, tô dando um exemplo. E a gente vai fazer uma comemoração na nossa viagem lá, porque é o sonho da família, sei lá. Ah, não, porque... Entendeu? Você tentar dar um up na sua justificativa na hora de você explicar por que você tá indo. Porque se você só falar, não, a gente tá indo pra Disney de férias. Pô, beleza, maneiro. Isso o cara escuta todo dia, toda hora, entendeu? Então eu só tô dando dicas. Você não precisa seguir nada disso, tá? Isso não é... Ah, não, é uma receita de bolo, tem que fazer. Não, eu só tô te mostrando alguns caminhos que podem ajudar, tá? Também não é 100% garantido, mas podem ajudar, sim, na hora de você ser aprovado. E assim, pensa comigo, se aprovou uma vez só, são 10 anos, tranquilo. E depois para você renovar, se você andar na linha nesses 10 anos, é tranquilo, tá? Praticamente vamos colocar assim para a vida inteira, entendeu? Então você não vai precisar se estressar mais. E aí o que aconteceu com a gente? A gente tirou o visto, e aí fomos para Disney, depois fomos para Califórnia, fomos para Orlando de novo, voltamos de novo para Orlando. Fizemos um monte de viagem para os Estados Unidos. Aí eu vou contar agora para vocês as tretas das imigrações, que aí já é outro lado. Mas viajamos tranquilo, voltamos sempre tranquilo, beleza? E aí, 2020 agora, minha esposa grávida, nasceu o nosso primeiro filho, Bernardo. Só que 2020 era pandemia. Então a gente teve que esperar praticamente 2 anos, 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos quase, para tirar o visto dele. A gente conseguiu tirar esse ano. Por isso que agora a gente está voltando a viajar, agora que a gente está voltando a ir para lá. Lembrando que menor de 14 anos não participa da entrevista. Não precisa participar da entrevista. Então se você tem um filho pequeno, você só, ainda mais se você tiver o visto, que é muito mais interessante, você já ter o visto antes do seu filho, ou se você for tirar todo mundo junto, leva todo mundo, a família junto. Mas se você já tiver o visto e for tirar o do seu filho, é praticamente garantido, tá? É 99% garantido, porque é pré-aprovado. Assim. Eles olham, aí vê, o pai e a mãe têm visto, a criança é aprovada. Porque é um bebê, então assim, ou é uma criança, sei lá. Então aí já é meio que pré-aprovado. Então do Bernardo foi aprovado de primeiro, não teve problema nenhum. E agora estão os 3 com visto. Show de bola. Beleza. Então tá, então a gente passou da parte do passaporte e falamos já bastante do visto. Já dei dicas muito valiosas para vocês. E assim, se você estiver gostando desse conteúdo, se você estiver achando legal, que esteja te agradando, dá uma compartilhada. Avisa um amigo seu também que talvez esteja querendo viajar também para lá, ou às vezes você conhece alguém. Dá uma ajuda pra gente, porque quanto mais gente estiver ouvindo isso aqui, mais feliz eu vou ficar. Porque o meu sonho de verdade é levar o máximo número de pessoas para Disney. Comigo ou não, tanto faz. Eu só quero ajudar aí a levar o máximo número de pessoas para lá. Beleza? Então tá. Passando essa parte do passaporte e do visto, a gente entra na parte de imigração. Que é muito tensa, ou tanto quanto tensa do visto, tá? O visto é mais tenso porque os caras negam ali na hora e a chance de negar e aprovar é quase que a mesma, né? 50% para negar e 50% para aprovar. O visto, a imigração não. É tipo, sei lá, os caras te negarem a entrada no país é tipo 3%, 5%, sei lá, é muito baixo, tá? Ele não é todo mundo que fica retido ali e volta para casa. É quase ninguém ou ninguém, então assim, é muito baixo. Mas todo mundo passa pelo mesmo estresse. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo fica nervoso, todo mundo não sabe como. Primeiro que tem que ser inglês, já é a primeira barreira. Porque a maioria das pessoas, né, a maioria dos brasileiros, não falam inglês fluente, nem falam. Tem gente que nem fala. Eu mesmo, meu inglês é péssimo. Então é a primeira barreira, é a primeira coisa que você já vai ficar muito nervoso, né? Mas dá uma estudada, você vê que se você vê assim no YouTube, inclusive depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, as perguntas são muito básicas e basicamente é a mesma para todo mundo, são as mesmas para todo mundo. Então assim, não tem muito erro, tá? O que eles geralmente perguntam, tá? E aí você já procura depois como é o inglês e o que você vai ter que responder. Para onde você está indo? Então vamos lá, você chegou por Miami. Se você chegar por Miami, ele vai te perguntar, que é o que acontece com a gente sempre, né? A gente sempre vai por Miami. Para onde você está indo? A gente está indo para Disney. Com qual objetivo? Férias. Quanto tempo você vai ficar? 2 semanas, 1 semana? Aí depende do tempo que você vai ficar. Quanto você está levando de dinheiro? $1.000, $2.000? Você pode levar até $10.000, tranquilo, sem dar problema. Mas 2, 3, 4, você vai falar quanto? Você pode falar 2.000 em dinheiro, em dinheiro e 5 em crédito, em cartão de crédito, tudo faz. Aí você responde o que você quiser e seja sempre verdadeiro, não inventa nada. E é isso, assim, basicamente isso. Ele vai te perguntar só essas coisas, alguns perguntam menos, alguns perguntam mais, não tem muito critério. É isso.
e aí ele vai te aprovar e você vai entrar no país. Uhul, felicidade. Só que, com a gente, basicamente todas as vezes que a gente foi, deu algum tipo de problema. Tá? Então é uma coisa que a gente fica além do normal de tenso. Porque eles... Primeiro que a minha esposa, ela tem problema de digital. A digital dela não tem direito, então... Quando ela vai passar os dedos, não passa direito. Então os caras mandam sempre, todas as vezes praticamente que a gente foi pra salinha de imigração. Que é o terror de todo mundo fica com muito medo de ir pra essa sala. Né? E assim, eu já fui nessa sala de ficar meia hora, 40 minutos lá, e os caras pesquisando tudo, ligando pro hotel, e assim, nesse nível. Tá? Mas todas as vezes deram certo, nunca tiveram nada do tipo de negar ou tiver que voltar, nem chegou perto disso. Mas sempre tem um problema. E da última vez, inclusive, que a gente foi, que foi em 2020, antes da pandemia, a gente foi com um casal, a gente foi pra salinha, o casal passou direto e ficou esperando a gente lá pra pegar a mala. E a gente ficou lá um tempão. Mas por quê? O cara perguntou tudo, eu respondi na hora da digital. Eu botei as minhas, a minha esposa foi botar dela, não passou, ele foi e mandou pra sala, entendeu? Então não tem jeito, é procedimento deles. Aí eles vão fazer pergunta lá, não sei o que, onde você vai mesmo, não sei o que, qual hotel que você vai ficar, data de volta, aí vai pegar as passagens, assim, uma dica muito importante, leva tudo impresso. Lá dentro você não pode usar telefone e nem pode usar a internet. Talvez você nem tenha, porque às vezes você não colocou o chip ainda. Então não fica dependendo do celular, leva tudo impresso. Eu sou o chato da pasta que leva tudo impresso mesmo, leva bolo de coisa impressa, leva passagem, leva ingresso, leva... É tudo impresso, para você comprovar que você realmente está indo e está voltando, entendeu? Você tem que mostrar a realidade, mas você não pode dar motivo para eles acharem que você está mentindo, entendeu? Às vezes você está falando a verdade, mas às vezes eles não acreditam, entendeu? Então se você leva tudo impressozinho, bonitinho, não tem erro. Você vai chegar lá, você não está querendo morar lá, entendeu? Então você vai chegar lá, porque quem quer morar lá, os caras não fazem tudo isso. E o cara, tem gente que vai na cara de pau que não compra nem a passagem de volta, entendeu? Então não, você vai comprar a passagem de ida e volta. Então já tem um porquê, você já tem a data marcada para voltar. Você vai comprar um hotel, você vai levar o hotel para ele. Pronto, tá lá o hotel bonitinho com a data que você vai ficar. Você vai comprar ingresso, tá mostrando os ingressos que você comprou. Pô, você vai comprar, sei lá, você vai alugar o carro, tá lá a data do aluguel do carro. Então assim, você tem 1 milhão de motivos para você estar querendo voltar e só tá indo na Disney para voltar. Se o cara, depois daquilo tudo ali, quiser negar para vocês, é uma coisa muito raro, entendeu? Não tem porquê. Então, se você for passar a lei de imigração, fica tranquilo, respira, responde tudo que eles querem de forma verdadeira e depois eles vão te liberar e você vai embora, tá? E aí vai dar aquele alívio e você vai só curtir a viagem, tá? Mas assim, sempre que acontecer eu vou gravar alguma coisa e vou voltar mostrando pra vocês como é que foi e tal. Se Deus quiser, essa próxima que a gente vai agora vai dar tudo certo. E a gente vai pra Nova York, a gente vai passar por Miami também. Então é sempre aquela tensão, mas é isso, assim, eu não tô mentindo, não tô indo pra morar lá, eu tô falando verdade e é isso. É ir falar a verdade e voltar. Então, é isso. A parte da imigração, ela é tensa, mas ela acontece, sempre vai acontecer, não adianta você ficar nervoso. Porque quanto mais nervoso você tiver, mais nervosinho você passar, mais desconfiança você vai passar e naturalmente eles vão implicar com isso. Tá? Mas esse procedimento, todos esses procedimentos fazem parte. Inclusive o procedimento para você entrar no avião, que pô, minha esposa também é sempre revistada. Ela é escolhida assim, aí vai, revista, abre mala, não sei o que, tira roupa não, né? Tira o tênis, não sei o que. Então assim, é normal, um monte de gente passa, eu já passei, você vai passar, sei lá, alguém da sua família, pode ser que passe todo mundo, mas a sua família não vai passar, ou uma pessoa só não passa e o resto passa, enfim, e vai ficar nessa, e todo mundo vai passar. O importante é ele ser liberado e curtir a viagem, beleza? E é isso, assim, eu queria contar um pouco do relato da minha história com passaporte, visto, imigração. Espero que eu tenha ajudado muito você e sua família. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse material. Eu vou postar mais coisas para complementar esse material, tanto no nosso blog, quanto no nosso YouTube, quanto também no TikTok e no Instagram, que são os lugares que tem são os canais de apoio, né? Então aqui é um áudio mais completão, né? Onde eu posso falar mais tranquilamente, eu posso contar a história por detalhe. Porque aqui, ó, só um áudio aqui de... Fico muito feliz se você estiver até o final, que são 25 minutos aqui quase basicamente que eu tô falando. Então, não é um TikTok ali, né, que eu gravo 1 minuto, né? Não é um YouTube ali que eu gravo 5, 7 minutos. Aqui são 25 minutos falando tranquilamente, contando todo o meu relato, detalhe por detalhe, a gente passando a minha experiência para que isso ajude você e sua família nesse processo, tá? Se você estiver precisando de uma ajuda mais especializada,
que eu faço 100% de graça, sem cobrar nada, e que faz parte do meu procedimento para ajudar as pessoas a irem para Orlando e para Disney, para curtir as férias dos sonhos. Pode falar comigo, vai ser um maior prazer, pode me chamar lá no site orlandonobolso.com.br, tem meu WhatsApp, pode falar diretamente comigo. Vou marcar uma reunião com você, eu vou entender a sua família, a gente vai fazer essa parte toda, vai fazer o roteiro, cotação de tudo, e eu vou ajudar vocês, vou acompanhar vocês até a volta. Isso é um prazer, eu faço com o maior amor, porque é uma coisa que eu amo mesmo fazer, e eu amo todo esse universo, né, mágico de Disney, Orlando e tudo mais. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final. Compartilha, novamente eu peço para compartilhar com seus amigos, mandar para alguém que você gosta. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode seguir também o nosso podcast. Toda vez que eu tiver postado uma coisa nova, você vai receber, então você vai receber antes de todo mundo, vai ficar sabendo de todo mundo, e isso pode te ajudar bastante para viajar para Disney, para Orlando. Beleza? E se você estiver indo por agora, ou já tiver tudo comprado e também estiver escutando isso, às vezes você ainda não tirou o visto, ou também só porque você me segue e gosta dos meus conteúdos, uma boa viagem, que vocês se divirtam muito. E é isso. Um abraço.